Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações e vamos continuar falando da briga do STF. E agora o STF declara literalmente guerra contra a Lava Jato e corre em busca de apoio de Bolsonaro. Bom, vamos à matéria, gente. Se inscreve no canal, compartilha, aperta o sininho das notificações, daquele joinha bacana, ajuda a gente aí, vamos à matéria. STF espera apoio de Bolsonaro na guerra contra a Lava Jato. Bom, hoje é 15 de março de 2019, 11h49. A guerra está declarada. O X da questão é saber como se comportarão no governo de Jair Bolsonaro e o Congresso. O presidente da República foi eleito com um discurso conservador, moralista e de combate à corrupção, muito parecida com o que pensa os principais nomes da Lava Jato, incluindo o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O problema é que para governar, aprovar projetos como as reformas tributárias e da Previdência e derrubar ou ratificar na Justiça medidas relativas ao ajuste fiscal, Bolsonaro precisará de uma maioria expressiva do Congresso e do Supremo Federal. O STF fez ontem sua declaração de guerra contra a turma da Lava Jato. Em meio a um discurso duro do ministro Gilmar Mendes sobre Dallagnol e essa gente, a corte decidiu por 6 votos a 5 que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, devem ser processados na Justiça Eleitoral e não na Justiça Comum. No Congresso, o senador e ex-delegado Alessandro Vieira, PP, alcançou ontem as 27 assinaturas necessárias para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito CPI. É por isso que o STF está por aqui, gente. Porque, é esse Vieira aqui sentando o sarrafo, tentando abrir essa CPI. Já tem uma outra ação dele para tentar derrubar a questão do que o STF ontem fez. É por isso que eles estão desesperados. A fim de investigar a conduta de ministros e cortes superiores e abrir a caixa preta do Poder Judiciário. Trata-se da chamada CPI da Lava Toga. Outro bolsonarista, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio São Paulo, anunciou no Twitter um projeto para derrubar a decisão de ontem do STF. Olímpio está apoiando abertamente o processo de impeachment contra Gilmar Mendes. O presidente do STF, Dias Toffoli, determinou a abertura de investigação sobre calúnias e fake news contra membros da corte, leia-se Gilmar Mendes, especialmente depois do vazamento de informação sobre uma investigação da Receita Federal contra o ministro. O Tribunal de Contas da União, TCU, entrou no caso. O ministro Bruno Dantas comanda uma auditoria na Receita para saber se há perseguição dos fiscais contra o ministro do STF. Cara, agora eu vou dizer uma coisa. Se o cara faz o trabalho dele de investigação, e aí agora o cara vai se tornar investigado só porque investigou o ministro Gilmar Mendes. Cara, isso não é para meter medo? Não é uma intimidação? Fala sério se isso não é uma intimidação dos ministros. Ou seja, a guerra está montada com seus protagonistas armados até os dentes e o Congresso será um palco final da disputa. Os novos deputados e senadores, em sua maioria, foram eleitos no rastro da onda conservadora no país, liderada por Bolsonaro. Mas a velha guarda da política ainda comanda os partidos e o próprio Congresso. Enquanto os novos conservadores batem palmas para os procuradores da Lava Jato, o estabelecimento do Congresso vem incluindo os presidentes das duas casas. O Centrão e os maiores partidos da oposição se sentem ameaçados e acham que os procuradores estão abusando. É claro que eles se sentem ameaçados. A galera que entrou nova agora tá com a ficha limpinha, né? Quer ver justiça. Agora, os antigos estão com o rabo preso. É claro que eles têm medo, gente.
Vocês acham que um bandido, se ele pudesse acabar com as delegacias, com os delegados e os policiais, ele não acabava? Porque é a mesma coisa desses caras. Em meio à votação da reforma da Previdência e outras medidas do ajuste fiscal, o presidente Bolsonaro terá que definir de que lado seu exército estará. Abre mão do apoio do STF, dos partidos que mandam na política, ou volta-se contra seu eleitorado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a turma da Lava Jato. Bom, gente, está aqui a matéria. Agora foi declarada a guerra. STF declarou guerra contra a Lava Jato, pede o apoio de Bolsonaro em meio a impeachments e CPIs contra o órgão. Eu quero ver onde é que isso vai dar. E o pior não é nada, gente, é que eles armaram esse esquema bem armado. Bolsonaro vai ficar numa cruzada terrível, porque a verdade é uma só: Bolsonaro não pode governar sozinho. Bolsonaro precisa do STF para algumas coisas, Bolsonaro precisa do Congresso para outras coisas, porque ele não pode governar sozinho. E aí os caras estão se armando de todo jeito para contra-atacar Bolsonaro. Bolsonaro vai ter que arrumar uma estratégia muito boa para colocar essa cambada no lugar e poder governar o país. Porque, dependendo da situação, vocês podem ter certeza, o STF e parte do Congresso, principalmente a velha guarda, aqueles que estão envolvidos em corrupção, que estão vendo aí uma escapatória pela ação do STF, eles vão travar o governo. E aí, gente, nós vamos conhecer quem são os verdadeiros políticos que estão legislando a favor do povo e aqueles que estão contra o povo, né? Bom, a gente já conhece mais ou menos aí essa corja, mas a questão é uma só. Bolsonaro quer governar, mas a questão é que a impunidade para alguns precisa se sobressair. E se eles não tiverem aí o apoio de Bolsonaro, eles vão fazer o possível para dificultar este governo o máximo possível. Em nome da impunidade, eles vão sacrificar o povo brasileiro. Então, tá aí difícil, porque se Bolsonaro ficar do lado da justiça, da Lava Jato, que é o que tanto, nós queremos, aí você vai ter esse entrave. Se Bolsonaro, por questão política, apoiar aí o STF e essa cambada aí, ele até terá uma governabilidade boa, mas no entanto deixará de lado uma das bases do seu governo, que é a questão da justiça, combater o crime e a corrupção. E aí vai ficar difícil para o Bolsonaro. Ele está numa faca de dois gumes. Para qualquer desses dois lados que ele pender, ele vai ter problemas. E vai ser difícil. A não ser que ele faça uma estratégia aí que consiga escapar numa boa. Ou seja, vai ser muito difícil, gente. Porque ele vai ter que tomar uma posição. E qualquer das duas posições que ele tomar vai ter problema. Uma pode dificultar a governabilidade dele. Outra, que é passar para a Lava Jato, vai estar ao lado do seu eleitorado. O problema é que, em contrapartida, a maioria dos, vamos dizer assim, a galera da velha guarda vai ter o poder de travar aí o governo Bolsonaro. E aí vai ficar uma dificuldade muito grande. Vamos torcer, gente, para que o capitão encontre uma boa saída, tanto para ele quanto para Lava Jato e para o país. E nada a favor desse STF, nada a favor dessa velha guarda de políticos corruptos que estão achando bom subir lá para o STF, para a Justiça Eleitoral, os crimes deles de corrupção. Porque aí eles sabem que lá o crime, a pena é menor e demora muito tempo para o negócio andar. Diferente da Lava Jato, que tem encarcado um bocado de gente. Sem contar que até Lula pode sair da cadeia nessa brincadeira junto com o Cunha. Bom, gente, tá aqui, Canal Brasil Notícias. STF declara guerra e Bolsonaro agora tem uma dura decisão a tomar. E o pior de tudo é que qualquer das decisões que ele tomar vai ser ruim para o Brasil. A não ser que ele tenha uma carta na manga. Porque ficar do lado dos brasileiros vai travar o país. Porque eles não vão deixar o
Bolsonaro trabalhar. Se ficar do lado do STF, vai ficar contra o seu eleitorado. E aí vai ficar uma situação difícil. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. Vamos torcer para que o capitão tenha uma estratégia para sair dessa situação e dar a volta por cima.